Descobriu-se que o capitalismo estava na essência humana, desde sempre, e que um sujeito catando pedras na beira de um rio, no período da pedra polida, por exemplo, ou um artesão romano que construísse um novo instrumento, era, por natureza, um capitalista. Olá, aqui é o Vanderlei Todai. A ideia de uma natureza humana tem uma finalidade muito clara, que é tentar explicar um tempo histórico que, para as pessoas daquele tempo e daquela sociedade, não aparece como se fosse um momento histórico, mas como se fosse algo natural. Afinal, o sujeito nasce, cresce e morre e as coisas são mais ou menos da mesma forma. Ou se não são tão iguais, ele imagina que, mesmo assim, haveria uma natureza, uma essência humana. Uma natureza para a família, para o poder, para o ódio, para o amor e para tudo mais que se puder projetar na natureza. É como se a concepção de história fosse um circuito natural que mudasse uma coisa aqui e outra ali, mas que mantivesse sempre a mesma natureza humana, né? No final, a história seria mais um dado da natureza e não uma construção entre possibilidades colocadas num determinado tempo histórico. De qualquer forma, toda a sociedade até hoje que se propôs a pensar sobre a natureza humana, por coincidência, nunca encontrou nada que não fosse justamente aquilo que ela própria tinha por costume fazer. Era como se, ao tentar olhar para uma natureza humana, o máximo que se conseguia fazer era fazer da natureza um espelho da própria cultura, né? Um espelho das próprias práticas e costumes daquele tempo. Se teve alguém que pensou na história da Grécia Antiga, foi um sujeito chamado Aristóteles. Ele pensou muito sobre quase tudo. E quando ele vai falar sobre a escravização, ele circula e diz: a escravização é um dado natural. Por que isso? A explicação é histórica e social. O que acontece é que a sociedade grega antiga estava assentada no modo de produção escravista, que era a base de produção da vida na Grécia Antiga. A escravização era a base da produção de toda a riqueza social e que sustentava inclusive outras coisas como a filosofia e aquele tipo de democracia. Por mais que Aristóteles pensasse, ele não conseguiu imaginar que a escravização fosse um dado não da natureza, mas do tempo, da história. Isso mostra que o modo como uma sociedade se organiza se impõe sobre a nossa capacidade, inclusive, de imaginar o que nós somos. Por isso é falsa a ideia de que alguém está à frente do seu tempo. Ninguém está à frente do seu tempo. Os filósofos do mundo moderno imaginaram a mesma coisa. Haveria um estado de natureza onde se encontraria as bases da natureza humana moderna. O mundo moderno seria um espelho da natureza. Ele era um mundo de comércio, de contratos, de egoísmo mercantil, de liberdades comerciais, de racionalidade, de paixões, de poder e dominação. E assim eles viram a própria natureza. O estado de natureza era tudo isso também. Ainda que o mundo moderno fosse completamente diferente do mundo do Aristóteles, apenas por coincidência, ele também era igual à natureza. Depois veio a propriedade privada. Não demorou muito para que um filósofo liberal, e sempre eles com as suas peripécias intelectuais fora da história, o John Locke, declarasse que a propriedade privada era também, adivinhem só, um dado da natureza. Nada de novo, né? Com a propriedade privada e as relações dominadas pela forma mercadoria, veio o capitalismo. A natureza agora se tornava um espelho do capitalismo. O individualismo era natural, a vida reduzida à mercadoria era natural. O predomínio da propriedade privada e dos grandes proprietários sobre as relações humanas e sociais era natural. Descobriu-se que o capitalismo estava na essência humana, desde sempre, e que um sujeito catando pedras na beira de um rio, no período da pedra polida, por exemplo, ou um artesão romano que construísse um novo instrumento, era, por natureza, um capitalista. O problema era que, com o aparecimento da propriedade privada e o capitalismo, havia aparecido também toda uma imensa massa de trabalhadores sem terra, sem máquina, sem casa e sem trabalho. E, por outras partes do globo, europeus e norte-americanos haviam montado
todo um sistema colonial imperialista de controle militar e econômico de milhares de povos. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Reich e o imperialismo. Aí começou a entrar o papel da ciência, dos cientistas burgueses. Foi então a função da ciência demonstrar que a natureza humana poderia explicar o imperialismo. Um dos argumentos era que naquelas terras colonizadas fazia muito calor e, portanto, o organismo tendia para a sexualidade e a preguiça no trabalho. O colonialismo era, portanto, um favor que os europeus e norte-americanos faziam para essas raças inferiores que não haviam atingido ainda o pleno desenvolvimento biológico e civilizatório, né? Mas a ciência poderia explicar também a fome, o desemprego em massa e a violência que se expandia pelas terras europeias e pelos Estados Unidos da América. Teóricos como Herbert Spencer usaram a teoria darwinista sobre a seleção e adaptação das espécies para explicar a desigualdade de classe, o domínio social da burguesia e a necessidade de que se deixasse os famintos à própria sorte, porque seria uma imposição natural que os pobres se adaptassem ou morressem de fome. O mesmo servia para explicar o desemprego. Preguiça e inaptidão biológicas colocavam as pessoas no desemprego. Habilidade e aptidões biológicas faziam alguém ficar rico. Os liberais conseguiam, assim, encontrar uma justificativa moral para que o Estado protegesse a propriedade privada, reprimisse o movimento operário ascendente e ainda fizesse um favor à sociedade ao deixar que os miseráveis morressem de fome. A ciência também tentou explicar a existência natural daquela massa de criminosos e assaltantes que se espalhavam pelas cidades europeias e pelos Estados Unidos. Juristas como César Lombroso tentaram demonstrar que a criminalidade tinha origens genéticas e fenotípicas e que o criminoso poderia ser identificado pelas suas características físicas, diâmetro do cérebro, características e traços faciais, etc. A criminologia foi exportada também para as Américas e a mesma ciência pôde explicar a escravização, já que poderia demonstrar que o africano, o descendente do africano, era inferior por natureza, era biologicamente inferior, isso justificava a sua condição de escravo. Isso permitia a europeus e norte-americanos e as elites europeias e norte-americanas fazerem e manterem escravos. É isso. Obrigado.